Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Origem Talks, o podcast das relações institucionais e governamentais. Hoje é um episódio importante, vamos falar sobre RIG e Data Policy. E quem está aqui, como sempre, é o professor Rodrigo Navarro. Rodrigo, seja muito bem-vindo de volta a mais um episódio do nosso Origem Talks. Olá, Márcio. Olá, pessoal. Bom estar aqui de novo com todos. Hoje teremos um bate-papo com meu amigo João Sabino, que é diretor sênior de Relações Governamentais e Políticas Públicas do iFood. Seja bem-vindo, João. Olá, pessoal. Obrigado aí pela recepção. Prazer estar aqui com esses dois feras aqui e nesse podcast tão bacana aqui que eu já escutei quase todos os episódios. Até o final do mês eu termino de maratonar tudo. Boa, João, boa. E o iFood que inaugurou a sua participação como patrocinador no Origem 2024, logo numa edição onde a gente fala muito de tecnologia, fazer esse lembrete que, assim como o João, quem quiser ver os episódios anteriores, esse é o 16º episódio, é só acessar no Spotify ou no YouTube, procurar lá Origem Talks, vai aparecer, e também no site do Origem, www.anuarioorigem.com.br. Você pode baixar gratuitamente o anuário, ver as entrevistas, ver os dados, né? Tem a versão em inglês já lá, para quem quiser mostrar para os amigos gringos ou chefes gringos, né? Sempre importante também. E vamos começar, como sempre, com uma apresentação de quem é o João Sabino, como é que ele foi parar em RIG, como é que foi essa sua trajetória profissional até chegar no iFood. Quando a gente chegar no iFood, a gente fala especificamente dessa grande empresa. Mas quem é o João? Como é que chegou até aí? Conta para nós. Legal. Bom, eu sou um cara de Barreiras, no interior da Bahia. Morei lá até os 14 anos, depois vim para São Paulo fazer ensino médio, faculdade. Sempre gostei. Sou um cara de humanas. Eu fiz primeiro... naquela época de vestibular, né, não tinha tanto, não sabia muito aquela dúvida normal do jovem, o que eu vou fazer, né? Uma era meio pré-internet, então você não tinha acesso à informação. Eu lembro que você tinha que comprar os livrinhos da FUVEST, as revistinhas, e ler a descrição de cada curso, né? Eu já sabia que eu queria fazer humanas, né? Matemática, exatas, biológica até gosto um pouco, mas exatas não é muito comigo, não. Queria fazer alguma coisa em humanas, mas não sabia o quê. E aí, na hora de fazer a inscrição no vestibular, também estava em dúvida. Fui lá e fiz inscrição para 2 cursos diferentes. Direito, que eu achava que já era uma boa opção, e eu, lendo lá o caderno da FUVEST, descobri um curso chamado Ciências Sociais, que estudava ciência política, antropologia, sociologia. Eu falei, quero fazer esse negócio aqui, né? Aí fui lá, me inscrevi para os 2 cursos, passei nos 2 cursos. Na hora de fazer a matrícula, não tinha decidido ainda. Fui lá e fiz a matrícula em 2 cursos, em 2 faculdades diferentes. Comecei a fazer as 2 faculdades, fiz 1 ano das 2 faculdades, quase morri de tanto ler e estudar, né? Chegou no final do ano, descobri que era humanamente impossível fazer 2 faculdades de humanas ao mesmo tempo, ainda mais em São Paulo, para quem... eu nunca tive pretensão ou vontade de fazer concurso público. Então, se eu fosse seguir a área jurídica, eu provavelmente seria um advogado, e como me tornei também, então tinha que começar já a estagiar, né? São Paulo, esse mercado profissional privado é muito forte, né? Falei, tenho que arranjar um estágio, né? Mas se eu arranjar um estágio em direito, no escritório, começar a trabalhar, eu não vou conseguir fazer outra faculdade e não vou terminar. Então, eu tranquei direito, terminei ciências sociais na FEFELESH, USP, foquei bastante em ciência política, sempre gostei de política, nunca também tive pretensão de ter um mandato eleitoral com coeleição, mas sempre gostei de estudar e trabalhar com política. Terminado o curso, voltei para o direito, comecei a estagiar em escritório, me formei, trabalhei bastante com direito tributário, com direito de infraestrutura, project finance, e comecei a dar consultoria política, né? Para políticos, trabalhar em campanha, fiz de tudo, coordenador de campanha, tesoureiro, né? Comecei a estudar redes sociais lá na primeira década dos anos 2000, montei primeiras redes sociais de congressistas, tudo. E aí, depois de trabalhar bastante tempo para essa turma, recebi um convite para ir para o outro lado do balcão, né? Então, aceitei, eu passei quase 5 anos no setor público, eu fui chefe de gabinete na Câmara dos Deputados em Brasília, fui diretor de uma companhia pública no Rio, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, fui chefe de gabinete lá também numa secretaria. Depois desses 5 anos, já estava com vontade de voltar também para o setor privado, mas não tinha mais aquela
vontade de voltar para um escritório, de ter meu próprio negócio como eu tinha antes, o terno e gravata. Falei, quero uma coisa um pouco mais moderna, né? E aí foi quando começou assim, esse boom de áreas de relações governamentais em empresas de tecnologia. E aí eu conversei com alguns amigos que já estavam no setor e fui trabalhar com relações governamentais na 99 Táxi. Na época ainda era 99 Táxi, não tinha nem chegado direito o Uber, não tinha tido a discussão ainda da lei do ride-hailing, né, a 3.108 de 2018. Então eu peguei uma bela de uma jornada numa empresa excelente que, quando eu entrei, tinha 100 pessoas, né, fazia táxi, e quando eu saí, já era uma empresa de 1.800 pessoas, já tinha sido vendida para Didi, Xuxin, já tinha virado o primeiro unicórnio brasileiro, já tinha trabalhado junto com a turma lá em montar todo esse arcabouço regulatório do ride-hailing no Brasil. Na sequência, tive uma experiência bacana na Yellow, dos patinetes e bicicletas, trabalhei com micromobilidade, uma empresa de tecnologia já com uma diferença de ser uma empresa com CAPEX, né? Então, o patinete, a bicicleta era da própria empresa, então é um modelo de negócio completamente diferente e a regulação também muda. E depois disso, vim para o iFood, estou aqui há exatos 5 anos, com a missão aí de estruturar a área de políticas públicas, e era uma missão meio de longo prazo, né? Só que 4 meses depois de eu chegar, a gente foi atropelado pela pandemia, e o iFood, a gente vai falar um pouco do iFood, teve ali num momento muito difícil do Brasil e do mundo, mas teve uma oportunidade de negócio ali de ajudar um ecossistema inteiro, desde as pessoas que ficaram em casa presas no lockdown, não tinham como pedir comida em restaurante, supermercado, a uma massa de trabalhadores desse grande mercado informal brasileiro que ou perderam renda ou não tinham condição de oferir renda, encontraram na plataforma uma maneira de continuar oferindo renda para si e suas famílias, e também um ecossistema gigante do que a gente chama de merchants, né? Restaurantes, supermercados, que muitos deles sequer tinham pensado em fazer delivery até aquele momento, e num misto de oportunidade / obrigação, viram ali uma oportunidade de mudar o seu modelo de negócio, e o iFood ajudou a estruturar tudo isso. Então, resumidamente, não tão resumidamente, essa é a história do Bia aqui, onde eu cheguei, boa. Até onde eu cheguei. Boa, João, boa. E eu já destaco aqui alguns pontos que, nessas muitas conversas no Origin Talks a gente tem, você vê a importância, nem todo mundo tem isso, o trabalho dos dois lados do balcão, né? Setor privado, setor público, isso aí ajuda muito um profissional de RIG, com certeza, né, a conhecer. Outro ponto que você também bem mencionou, tanto na 99 como na Yellow, agora no iFood, é essa questão da adequação de ambiente regulatório. Isso é uma tônica também. Sempre um modelo de negócio ele vai andar mais rápido, a inovação, né, do que a regulamentação. E você já provou isso aí, a importância disso. E também, que eu costumo falar nas minhas aulas e tal, que é o impacto das externalidades. Você vê que veio uma pandemia absolutamente não prevista, né? Os impactos que isso trouxe, que acabou impulsionando o negócio, assim como também foi para o ensino à distância e outros segmentos, enquanto o outro lado, sem considerar, claro, todo o problema de saúde, mas em termos de business, por exemplo, o setor de eventos sofreu e até hoje está se recuperando, né? Porque ficou zerado. Viagens também. Por outro lado, business como esse de entrega de alimentos, de comida, de refeição, né? Foi a válvula de escape para muita gente. Então, belíssima introdução, João. E agora chegou no iFood. Fala para a gente um pouco do iFood, como é que é esse crescimento, como é que é a empresa hoje, os dados que você pode abrir da empresa, tamanho, número de funcionários, faturamento, crescimento, o que você puder abrir só para a gente tirar uma radiografia de quem é o iFood hoje, essa empresa que não para de crescer aí. Legal. Bom, o iFood é também um outro grande caso de sucesso no Brasil e liderando também uma das maiores empresas no mundo, tanto de inovação, de número de pedidos, de volume, tudo. O iFood é uma empresa que nasce ali mais ou menos 13 anos atrás, né? Não nasceu o iFood,
Assim como também na época do ride hailing tinham 10, 15 aplicativos de táxi ride hailing, 13 anos atrás também tinha uma série de empresas de food delivery que naturalmente elas vão se consolidando. Então o iFood nasceu ali com um catálogo físico, era como se fossem as páginas amarelas, chamava de Ski Cook, onde você ligava para uma central eletrônica, vamos lembrar que é uma era pré-smartphone, e essa central coletava o pedido do consumidor em casa e disparava para os restaurantes. Na sequência, você teve uma evolução tecnológica dos browsers, né, dos sites, do hot sites, e passou a ter um site para você fazer o pedido diretamente no site. Depois, mais ou menos uns 10 anos atrás, veio o aplicativo, né, a primeira versão do aplicativo iFood. Então, é uma empresa que vem crescendo, vem se adaptando à tecnologia, fez apostas certeiras, como apostar no aplicativo de smartphone logo no começo, quando essa tecnologia ficou disponível, e acertou, né? Então, o iFood tem uma característica também, que a gente faz uma coisa só de cada vez e muito bem feita. Então, a gente nunca pretendeu ser um super app, né? Então, quando começou a pandemia, o iFood fazia praticamente exclusivamente só food delivery, só entregava comida de restaurante. Então, ali viu-se uma oportunidade de acelerar a vertical, por exemplo, de groceries, né? Então, vamos começar a fazer supermercado, vamos começar a fazer farmácia, né? E logo, poucos meses depois, a gente já tinha se tornado líder de mercado nessa área também, tanto pela oportunidade de negócio que se abriu ali, como por a gente ser focado. E com o iFood hoje? O iFood, inegavelmente, cresceu muito na pandemia, mas ele já vinha crescendo 2 dígitos desde antes da pandemia. O que eu costumo dizer que mudou efetivamente na pandemia foi o hábito de consumo do brasileiro. Aumentou-se a recorrência de pedidos por mês, aumentou-se exponencialmente o uso de aplicativo para fazer pedido de comida, supermercado, groceries, pet e outras coisas que a gente faz aqui, né? Então, é inegável que crescemos, mas assim, a grande diferença da pandemia foi a mudança de hábito de consumo do brasileiro para usar aplicativo para isso, que não volta mais, mudou-se a cultura, né? Então, quando eu entrei no iFood em 2019, nós estávamos fazendo por volta de 25, 28 milhões de pedidos por mês. Hoje nós estamos alcançando, em dezembro de 2024, quase 110 milhões de pedidos. Então, tem mês? 110 milhões mês? Nós estamos falando de mais de 1 bilhão de pedidos ano. Agora, olha que engraçado, né, Rodrigo? É bom essas discussões, porque, assim, tudo isso gera coisas boas, né? Pedido, faturamento, crescimento, mas para a nossa área de relações governamentais, tudo também gera um monte de, não problemas, oportunidades, né? Então, você tem, por exemplo, discussões que a gente já... Desafios, né? Discussões que a gente já enfrentou e que vai continuar enfrentando, como, por exemplo, concorrencial, tamanho de mercado. E todas essas discussões, você precisa escolher qual óculos você quer olhar essa discussão. Eu gosto, proponho, empurro, tento convencer que o verdadeiro óculos, né, a verdadeira visão para se olhar essa discussão é que é o seguinte: você sabe quais são os maiores concorrentes do iFood hoje? Não são nem nunca foram outros aplicativos, tá? Os maiores concorrentes do iFood hoje ainda são telefone e WhatsApp. Apesar da gente ter uma mudança grande na cultura do brasileiro de pedir delivery, o Brasil ainda essencialmente pede delivery pelo telefone ou por aplicativos que não foram feitos para delivery, como o WhatsApp, que funciona, mas ele tem uma série de limitações. Então, a jornada de digitalização do restaurante começa no telefone, com aquelas pessoas que frequentam um salão, um restaurante físico, recebendo ali um imã de geladeira, um fly, liga aqui que eu te entrego. Começa a funcionar, porque é cômodo. O dono do restaurante se vê impossibilitado de gerenciar uma cozinha, um salão e um delivery com o telefone, né? E aí ele parte por um aplicativo, que é o mais fácil, é o mais barato, que é o WhatsApp. À medida que você vai crescendo, ele vê que aquilo não gerencia pagamento, não gerencia o entregador, não gerencia customer service, não consegue fazer marketing. Então, assim, muito bom, mas tem suas limitações. Aí ele vem o aplicativo de delivery, né? E aí a gente começa a entrar. Um outro dado importante, né? Então, eu estou falando de um mercado 30 vezes maior ainda, onde a gente não está, que é o do telefone. 2, recorrência média. Recorrência média do brasileiro no aplicativo de delivery é 4 vezes por mês. Então, talvez e provavelmente nós usamos muito mais, seja porque eu trabalho, seja na empresa, seja porque vocês moram em capitais, em centro expandido, onde essa cultura está mais desenvolvida. Mas a realidade do Brasil ainda não é isso. E aí eu te falo a oportunidade.
nós temos pelo menos um mercado endereçável de 90 pedidos por mês, porque comemos 3 vezes por dia, né? Então, a ideia é que a gente peça 90 vezes por mês no aplicativo. Então, tem um mercado gigantesco ainda para explorar, para usar, e essa discussão de concorrência, ela precisa olhar por esse óculos também, né? Show. Márcio, você quer fazer uma pergunta antes de eu entrar aí na parte de rig? Não, na verdade, assim, primeiro dizer para o João que história maravilhosa, né, João? Você tem uma jornada de trânsito por múltiplos locais aí, com vieses completamente diferentes, e é muito maluco porque a experiência do profissional de rig geralmente é assim, né? Ele vai chegar de algum lugar, que não é de uma faculdade de relações institucionais e governamentais, né? Ele não está ali se preparando especificamente para isso, pelo menos grande maioria das pessoas tem essa jornada dinâmica, multidisciplinar. E sempre vem na minha cabeça aquele discurso do Steve Jobs lá de Stanford, famoso, quando ele fala de ligar os pontos, que é muito mais fácil você ligar os pontos olhando para trás. Como você passou por tanta coisa, mas tanta coisa que hoje faz sentido, né? Quer dizer, te levou para onde você está aí, num lugar muito, muito importante para a atividade dentro de uma grande empresa. Então, realmente achei muito interessante essa sua jornada. E ouvindo essa breve introdução aí sobre o tamanho das coisas, que impressiona mesmo, né? O volume é gigantesco, muita coisa vem à minha cabeça. Queria aproveitar aqui para compartilhar algumas experiências com você. O iFood é tão gigante que a gente chega em outros locais. Por exemplo, eu estive recentemente na Argentina e precisava pedir comida. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no iFood para ver o que eu encontrava por lá. Só que eu estava em Bariloche, não tinha nada no iFood. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Estou sem sinal? Então, maluco, né? Isso, como a gente já trata o iFood como se ele fosse parte da nossa vida em qualquer lugar do mundo. E isso é prova realmente desse tamanho enorme, né? Na Alec, por exemplo, a empresa com seu sócio, quando a gente bate metas de faturamento ou recorde de faturamento, a diversão é poder ofertar iFood para toda a nossa turma por lá, para que todo mundo possa ter um jantar diferente, um almoço diferente. Então, realmente, só para compartilhar contigo que faz parte da nossa vida. E nesse mundo todo, aí, nesse universo gigante, o que eu queria te perguntar é sobre o volume de dados, já que a gente vai falar aí realmente de RIG e Data Policy. Eu imagino que com tantos pedidos e tanta gente, vocês tenham uma análise profunda desses dados, um estudo profundo, como o comportamento desses consumidores, o que eles fazem, e isso necessariamente importa em políticas importantes, em políticas rígidas aí do tratamento desses dados. Queria que você desse um panorama para a gente desse gigante aí também, desse desafio de tratar o dado de tanta gente. Como é que funciona? Excelente. Vamos lá, vou contar um pouquinho dessa jornada, vou também dar 2 passos para trás, mas para contextualizar, e prometo ser breve antes de entrar na questão do uso intensivo de dados, né? Então, você descreveu uma jornada e uma realidade bastante fidedigna, Márcio. Nós decidimos, cerca de 2, 3 anos, vender nossas operações do exterior para focar só no Brasil, né? Razão desse tamanho, o número de mercado, né, de mercado endereçável que eu mencionei para vocês. Fico feliz em saber que mesmo no exterior, ainda que não tenhamos mais operação na Argentina, ainda está como essa marca, né, lembrada. Nós somos a marca mais amada do Brasil há 3 anos consecutivos. Isso é um trabalho gigante, principalmente do time de marketing, branding, mas também de um pouco uma contribuição do nosso time aqui de falar, de se expor e de estar nos principais eventos, podcasts, etc. Então, a gente começa ali numa jornada, essa jornada de políticas públicas, do time de políticas públicas, ela está invariavelmente, intrinsecamente ligada a isso. A gente começa montando um time ali em 2019 com uma primeira caixinha de relações governamentais, engajamento. Vamos lá falar com os stakeholders, se apresentar, falar do iFood, discutir os primeiros projetos de lei, né? 4 meses depois, isso vira uma grande bagunça, porque em abril, para te dar um dado, abril de 2020, a gente tinha, em média, 30 projetos de lei por semana querendo regular nossa atividade. Uau. Ou seja, virou aquele hub, né? Só o iFood está funcionando, está aberto, vai salvar todo mundo. Então, cabeça do regulador, precisamos regular isso aqui, né? Não conhecendo, na sua grande maioria, não conhecendo o modelo de negócio, não conhecendo como funciona, vinham as ideias também que não tinham muito a ver com o nosso modelo de negócio. Então, eu pensei, como é que a gente vai enfrentar esse volume gigantesco, né? Então, tem um time preparado de relações governamentais, mas eu preciso dar alguns passos, né? Então, o primeiro passo, né? Nós criamos uma área de comunidades, né?
Quando eu estava fazendo a apresentação da minha carreira aqui, eu falei que a Yellow era uma empresa bastante diferenciada por ser, ainda que é uma empresa de tecnologia, tinha CAPEX, né? Então, você tinha um patinete e a bicicleta com um ativo próprio seu. O iFood é uma empresa de tecnologia, mas ele opera no mundo offline. Ele não é uma rede social, não é uma nuvem. Eu estou falando de um modelo de negócio onde, sumariamente, um resumo bem resumido, eu tenho um consumidor em casa pedindo comida para um restaurante que faz delivery, com o entregador pegando aquele pedido, entregando, numa conexão ali que dura, em média, 30 minutos, uma jornada. Mas as coisas acontecem na vida real, né? E aí eu tenho uma base de 350 mil entregadores ativos. O que é a métrica de ativo? É o entregador que faz pelo menos uma entrega por mês. A principal característica deste entregador de delivery é autonomia e flexibilidade. Diferente do senso comum, e esse é um desafio nosso comunicar isso, ele não é um cara que trabalha 8, 10, 12 horas. Até porque nem tem delivery. Delivery é sazonal. Delivery, os grandes picos é na hora do almoço e na hora do jantar. Então, um comportamento médio de um cara é trabalhar 2 a 3 horas por dia na plataforma. E não todos os dias. Mais da metade deles tem outra fonte de renda, sendo que metade dessa turma é CLT em outro emprego. Então, essencialmente, o entregador de delivery é um cara que está fazendo uma complementação de renda. Então, eu estou falando de 300 mil ativos, mas numa base de mais de 1 milhão de entregadores cadastrados, e que mensalmente gira aqueles 350 mil. Ora, se eu juntar a nossa empresa com outras de ride-hail, eu estou falando, talvez as maiores, seguramente das maiores gerenciadoras de mão de obra e de geração de renda do país, né? Então, eu preciso conversar com esses entregadores. Eu não consigo conversar com 300 mil. Obviamente, a gente sempre conversou com o entregador, mas numa perspectiva de logística, de melhoria do produto, do aplicativo e de aumento de ganhos. Então, a gente criou uma área de comunidades em 2020 para conversar com as lideranças entregadores sobre o ponto de vista associativo, ponto de vista de política pública, ponto de vista de construção de uma regulação para essa atividade nova. Trouxemos um expert no assunto, um cara que trabalhou comigo em outras empresas, chama Johnny Borges, conhece muito bem essa ligação de empresas com comunidades. O Johnny montou um time muito legal, fez fóruns nacionais, e aí mais um detalhe da jornada aqui, hoje essa área de comunidades, essa caixinha, junto com outras áreas da empresa, virou uma vice-presidência só, vice-presidência de impacto social. Então, eu tenho bastante orgulho de dizer que políticas públicas aqui no iFood incubou boas e novas áreas dentro da empresa, e vou dar mais 2 ou 3 exemplos ao longo da conversa aqui. Eu, pessoalmente, acredito que não é uma boa métrica de sucesso tamanho de time, número de pessoas que respondem para você. Para mim, é sempre entregas. Tem boas entregas? Então, isso que te faz. Hoje eu tenho um time de 15 pessoas, já chegou a 9, já chegou a 21. Por quê? Porque a gente tem uma cultura muito boa aqui de incubar novas áreas e dar pista e virar vice-presidências próprias. Esse é um bom primeiro exemplo. Criamos a área de comunidade incubada aqui, virou uma vice-presidência própria. Criamos uma área de comunicação para a política, Policy Comms. Se você olhar as histórias das empresas de tecnologia, assim, geralmente a área de comunicação começa ligado no marketing, né? Por quê? Primeiro, você precisa criar marca, branding, e você precisa ter customer acquisition, né? Então, aquela coisa, comunicação muito voltada a gerar pedido, né? Aqui não foi diferente. Em determinado momento, a gente precisava de uma área de comunicação política, que fizesse PR voltada à política, não só o PR hard news, né? Imprensa, tudo, mas também redes sociais. Hoje, essa área de Policy Comms também já faz parte de uma diretoria de PR apartada, própria, que cuida da comunicação inteira da empresa. Mais uma área incubada aqui. Relações institucionais, como estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores. Tem uma outra parte gigante do nosso ecossistema, que são restaurantes, merchants, supermercados, farmácias, todas essas áreas econômicas do Brasil já muito bem organizadas há tempo, que têm suas próprias associações muito fortes, muito presentes, com grandes entregas aí há décadas no Brasil. Então, nós criamos uma área aqui dentro de relações institucionais. Vamos falar com as grandes associações. Essa área, mais recentemente, também virou uma diretoria própria. É paralela, tem um par aqui de relações institucionais, respondendo para a mesma vice-presidência, mas é uma área que cuida só disso. Então, incubamos
e geramos vários filhos, irmãos, outras vice-presidências aqui dentro do iFood. E aí a gente chega na área de dados, né? Então, assim, o que eu percebi é que o engajamento em si, né, aquele engagement clássico, né? Quando você começa a trabalhar num tema que é muito quente, que demanda muita informação, você precisa qualificar o seu debate constantemente, né? Então, primeiro você se apresenta para um stakeholder político, um parlamentar, ou você já o conhece, você vai lá, pô, agora eu estou no iFood, pô, que legal, João, não sei o que, o iFood é uma empresa legal, fiquei sabendo que fulano e Beltrano estão trabalhando com você, sejam bem-vindos aqui, conversamos sobre os principais desafios. Numa segunda conversa, a gente começa a falar dos projetos de lei que ou este parlamentar é autor, relator, ou que está numa comissão que ele faz parte. Numa terceira conversa, você precisa começar a trazer sua proposta, né, sua contraproposta. Olha, aqui caberia uma emenda nesse sentido, olha, aqui caberia um voto em separado ou um relatório substitutivo nesse sentido, e propor. E para isso você precisa ter técnica, dado. Não adianta mais só a sua experiência própria, os seus conhecimentos de processo legislativo, de escritor de boas emendas. E aí que a gente entendeu que a gente precisava de um time de dados muito forte. Eu já tinha co-criado isso nas outras empresas, né, tanto na 99 quanto na Yellow, ou liderei, ou ajudei a criar, ou fiz parte, tudo, mas eu percebi que no iFood o volume de dados era gigantesco. E aí eu reconheci uma fraqueza, ou uma limitação minha de não ser essa pessoa de dados, né. Eu tenho uma formação em duas faculdades e um mestrado profissional em gestão pública, mas eu sou um consumidor de políticas públicas, eu não sou um formulador. Então, os meus conhecimentos de estatística, de dados quant, eles têm uma certa limitação, minha cabeça não é tanto de exatos. Falei, cara, eu preciso trazer uma pessoa fera nisso. Não adianta eu achar que os meus conhecimentos estão à altura do desafio do iFood. E aí eu fui no mercado e trouxe uma pessoa maravilhosa, que é a papa nisso, ela chama Débora Gershon, nossa diretora de Data Policy aqui, que trouxe um conhecimento, doutora em Sociologia do Trabalho, expert em quant, em pesquisas, tudo, e ela trouxe um conhecimento gigantesco que vem aportando tudo isso. Vou fazer, mas só abrir uma outra caixinha e termino essa parte de Data Policy para dizer o seguinte, não adianta também eu só trazer um expert, a gente tem que qualificar a empresa e a área como um todo. E aí, o nosso CEO, o Diego Barreto, que criou lá em 2020 um negócio chamado Badu, que quer dizer Business Analyst Data Heavy User. O que é isso, basicamente? Todo mundo no iFood precisa entender de dados e acessar os dados para poder fazer bem o seu trabalho. Então fica aquela coisa, em vez de você perguntar para o cara um data analyst ou um cara de tech que vai acessar lá, você tem que aprender a acessar o nosso data lake e achar os dados lá. Então, é um treinamento que a empresa toda faz, né? Você entra, você tem que fazer, você começa a aprender como é que funciona o Databricks, o Tableau, começa a entender conceitos básicos de SQL, a montar uma query, né? E acessar a grande base de dados do iFood para poder puxar esses dados. Claro que numa grande apresentação tudo, eu tenho um time que faz isso, mas se eu estou aqui, por exemplo, 8 horas da manhã e preciso falar com vocês, eu não vou incomodar ninguém 8 horas da manhã para fazer um dado, hoje eu entro aqui no meu data lake, digito uma query para saber, Márcio, você é de qual cidade? Um exemplo, Campinas. Vou descobrir para você em 2 minutos quantos entregadores tem em Campinas, qual a renda média deles, o que mais se pede em Campinas? É sanduíche, pizza, comida japonesa, qual o número de restaurantes cadastrados na iFood lá, qual a renda média? Consigo descobrir tudo isso em 2 segundos, por quê? Porque eu sou versado e treinado em Data Analyst, né? Então a empresa passou por todo este treinamento, né, de entender isso. E aí quando você entra no time de Data Policy especificamente, o que a gente faz? Primeiro, parcerias com o setor acadêmico. Então, nós rodamos, né, pesquisas junto com as principais universidades, nós comissionamos estudos, nós patrocinamos bolsas de mestrado, de TCC, sem nenhum tipo de compromisso sobre o resultado da bolsa, o único compromisso é o tema. Olha, eu quero que você estude Gig Economy, eu quero que você estude trabalho intermediado por aplicativo. Como você vai estudar, qual a metodologia, qual vai ser
a sua, o resultado final da sua tese, dissertação ou trabalho, nós vamos ver depois, mas eu quero só o tema, né? E eu vou qualificando esse debate. Segunda coisa interessante aqui para devolver para vocês e a gente volta aqui discutindo. A gente criou uma área de economia aqui, nós temos uma economista-chefe, essa área está dentro do meu guarda-chuva também, que estuda tudo isso sobre a perspectiva de dados econômicos de impacto micro e macro, né? Tanto da economia do país na empresa, quanto da empresa na economia do país. Então, hoje a gente chegou em números como? Números FIPE, tá? 3 anos que nós já rodamos essa pesquisa com a FIPE. O iFood hoje movimenta 0,5% do PIB brasileiro. Uau. O ecossistema iFood cria quase 1 milhão de empregos diretos e indiretos. O iFood tem 6 mil funcionários diretos, metade disso é gente de engenharia e dados, né? Tem 350 mil entregadores ativos todo mês, uma base de mais de 1 milhão. Tem 350, 400 mil merchants, restaurantes, supermercados cadastrados. E movimenta hoje 0,5% do PIB brasileiro. Gera quase 1 milhão de empregos diretos e indiretos nestes restaurantes. E gera um impacto na economia que, para cada R$1 gasto no iFood, você gera mais 1,8, R$1,80 na economia. Para cada emprego gerado no ecossistema iFood, você gera mais 1,8 empregos na cadeia como um todo. Então, é um impacto gigantesco. Dados bem feitos, auditados por instituições renomadas, repetidos todo ano, que fazem parte do nosso discurso, do nosso posicionamento público, né? Muito legal, né? Eu queria, antes de passar para você, Rodrigo, só queria fazer uma pergunta boba aqui, mas, fiquei curioso, João. O que é o que mais se pede no iFood? Você deu exemplos aí, mas aqui você pode falar pra gente o que é o... Claro, sanduíche. O pessoal gosta de pedir o cheeseburger. Comida japonesa também pede muito, mas o sanduíche e a pizza é sanduíche, pizza e comida japonesa. O açaí também pede bastante. Mas é aquelas coisas que a gente gosta, né? Associa o delivery, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um sanduichão, um japonesinho hoje para dar uma emagrecida. Boa, João. Lá, mas eu achei muito legal. Eu achei muito legal porque os dados do Origem históricos, né? Essa é uma das vantagens do Origem. A gente tem aí perguntas sendo feitas desde o início, desde 2019. Então tem aí 6 anos de dados e um desses dados que eu gosto muito de revisitar e ver acompanhando, né? O número de pessoas na área de RIG. E as empresas de tecnologia foram responsáveis por trazer mais gente dedicada para essa área. E você vê pelos dados do Origem que aquela área tradicional de one-man show, né? Não é nem o politicamente correto de one-person show, não, era one-man show mesmo, o nosso homem de Brasília, né? Isso tem diminuído ano a ano, tanto de 1, quanto de 2, quanto de 3 participantes em área, e 4, 5 e 6 atingindo o recorde esse ano, 5 e 6 já suplantando aí a metade das estruturas aí. Você, como falou, que já tem 15, né? Tem 20, 21 e tal. E se você somar todo mundo aí da vice-presidência, você tem literalmente um time grande para cuidar de tantos aspectos aí. Gostei que você falou dessa questão de aspectos sociais. Realmente a gente vê isso como complementação de renda, como adequação aí between jobs, né? O cara tem lá uma base de 1 milhão, 350 mil ativos. Você vê que muita gente olha para isso, sim, com essa função social muito bacana. Gostei também que você falou de pessoas, é o que eu sempre digo, né? As pessoas fazem o cargo, não são os cargos que fazem as pessoas, né? Eu criei ali um cargo, vou resolver meus problemas. Depende da pessoa que você vai botar lá. E, junto com pessoas, você também colocou essa questão das competências, do treinamento, da aquisição de novas competências. Então, também muito bacana esse insight de todo mundo tem que ser treinado em dados, todo mundo tem que ser safo nisso aí. Não um expert, porque aí você tem uma área específica para isso, mas o cara tem que se virar nisso aí. Muito legal. E outra coisa que eu também gostei que você falou, todas essas métricas aí, o importante é a entrega, né? E eu vou além, você tem que levar em consideração os inputs, os outputs e os outcomes. É um tema sempre recorrente nas áreas de RIG. O pessoal sempre pergunta as métricas para mensurar se uma área de RIG, quanto vale uma área de RIG, da importância da área de RIG, e eu sempre coloco isso dessa forma, quer dizer, muita gente tenta
mensurar com o número de reuniões, né? Você falou ali, essa semana eu falei com 10 parlamentares, então semana que vem falar com 15. Pô, mas não é por aí. Isso tudo é importante, mas é um output, é uma importância. Mas desse pessoal que você falou, quantos mudaram de opinião? Quantos pularam para dentro do nosso barco? Quantos estão defendendo aquela nossa emenda? Esse é um outcome, né? Aprovamos um projeto, conseguimos um benefício, e aí esse é verdade. Mas essa discussão de outputs e outcomes é importante, porém, o pessoal muitas vezes esquece o input. Ou seja, você quer que eu faça tudo isso com quantas pessoas? Com que orçamento? Né? E isso também o Origem ajuda a gente para mostrar que o orçamento dessas áreas chegou num patamar, veio crescendo e está uma estabilização num patamar alto. Não tem como fazer mágica, ou até tem mágica, mas milagre não. Então, assim, não adianta. Eu, quando estava fazendo meu doutorado, entrevistei uma vez uma pessoa numa empresa grande, muito grande, que era RIG para a América Latina. Eu perguntei qual é o exército que ela tinha, porque cuidava de todo mundo, todos os países. Falei, não, tem 3 pessoas. Eu falei, pô, mas então você não cuida, né, cara? Ele, pois é, esse é um problema, a gente vive apagando incêndio. Então, vocês que atuam em milhares de cidades, tem que ter realmente um time compatível, tem que ter um input importante nisso. Então, cobrimos bastante esses aspectos aqui, achei muito legal, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, dos desafios de RIG especificamente. Por exemplo, eu sei que já teve uma discussão, não sei se está encerrado ou não, mas aquela discussão do vínculo empregatício. Não, todo mundo, de repente, você vai virar e você tem 1 milhão de funcionários. Não, mas não é um funcionário, não, é sim, você tem que dar plano de saúde, CLT, negócio. Me dá um status dessa discussão, que eu sei que teve muito vai e volta aí com o governo, não sei se está encerrado ou não. Esse é um ponto importante que não é pertinente só para o iFood, tem todo o pessoal que trabalha dessa forma, né? Os aplicativos, como você falou, de transporte individual, etc. E a outra pergunta, que também foi um tema que apareceu em destaque no Origem 2024, que galera de RIG toda, 90% está focada em que tema? Reforma tributária. Reforma tributária está afetando vocês em alguma coisa, no estágio que está? Estamos aí às vésperas de leitura do relatório aí. Como é que está, como é que estão os desafios de RIG para o iFood e, especificamente, vínculo empregatício e reforma tributária? Dá um plá para a gente aqui sobre isso. Legal. Boa, não, são bons pontos bem interessantes aqui que geram bastante conteúdo para a gente discutir. Inegavelmente, o grande desafio de RIG do iFood é a questão da regulamentação do trabalho intermediado por aplicativos, né, a chamada gig economy. E não é só do iFood, é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Então, a gente acompanha e atua tanto aqui, como também tem a oportunidade de discutir com pares no mundo inteiro, outras empresas, tudo. A questão não foi resolvida ainda, né? Teve várias idas e vindas, tanto no executivo, troca de governo, no legislativo, tem acho que mais de 30 projetos tentando regular isso, teve grupo de trabalho no Ministério do Trabalho deste governo, teve projeto de lei enviado para o Congresso só com motorista, não com delivery, e tem o judiciário também, né? Primeira, segunda e terceira instância, né? Até Supremo. É o VAR, como eu chamo, né? Não adianta resolver no executivo, no legislativo, tem que aguardar o VAR, tá certo? Então, nós temos essa discussão aí afetando as 3 esferas de poder, e estamos imersos em todas elas, né? Não foi definido ainda, mas acredito que é um tema que não tem mais como escapar, pelo menos no próximo ano, isso precisa, nos próximos 12 meses, isso precisa ser decidido. E só um comentário, vejam todos, né, que já sabem isso, mas eu não me canso de reforçar, a importância de uma área de RIG. Essa discussão define o futuro da empresa, porque se vier uma decisão dizendo, não, todo mundo é funcionário, sim, tal, acabou o modelo de negócio. Então, a importância de RIG ao moldar um ambiente regulatório para a empresa não é que ela ganha mais ou ganha menos, ela é existir com aquele modelo de negócio. Então, fundamental. Esse é um ponto. E reforma tributária? Como é que está isso? Só antes de falar de reforma tributária, vou fazer um gancho com data policy. E você tem toda a razão em dizer assim, acho que eu sou um afortunado de passar por empresas onde as discussões de RIG eram discussões de vida ou morte, né? Ride hailing, a permissão ou não de usar patinete, bicicleta sem doca na cidade, e agora a discussão de trabalho. Então, tive sorte e oportunidade de trabalhar e nas últimas 3 empresas, essa discussão, a área de RIG está no mapa estratégico da empresa, tem discussões diárias com o CEO e as principais lideranças. Mas conectando só com essa questão de data policy, vou contar uma historinha para vocês. Seguramente vocês vão lembrar, porque vocês são
political junkies, que adora política, pensa política, como todos nós trabalhamos com o Rig, né? Você se lembra num episódio, acho que é o 7º episódio da primeira temporada do House of Cards, que o Underwood, Frank Underwood, tá lá discutindo com a Jack Sharp lá, um mapa de votação, e ele, no gabinete dele, ele tem um mapa de votação num quadro branco, onde ele vai trocando, esse tá conosco, vai montando. Primeira vez que eu vi isso, acho que House of Cards tem seguramente, acho que uns 12 anos, 12 ou 15 anos, a gente vai perdendo a noção do tempo, é tão antigo assim. Mas a primeira vez que eu li isso, eu falei assim, cara, isso é sensacional, né? Eu quero trabalhar com relações governamentais para fazer isso, esse mapa de poder, né? E a gente aprende a fazer esse mapa de poder, né? Na mão, no conhecimento. Eu te diria que o sonho grande da área de data policy hoje dentro do iFood é criar esse mapa de poder totalmente digital, data-driven, com inteligência artificial e machine learning, e consumir a maior número de dados possíveis para chegar num nível de acurácia decente. Hoje, o nosso nível de acurácia interno está por volta de 60%, muito baixo. Muito baixo. Já é um grande avanço, mas é baixo. Eu tenho conversado com eu e a Débora e a Marina, o Giovanni da equipe dela, temos conversado aqui no mercado, temos conversado com institutos de pesquisa, temos ido para fora. Eu acabei de voltar, tive uma oportunidade de, semana passada, estar em Stanford fazendo um curso e aproveitei para fazer benchmark em empresas de tecnologia lá e conversar sobre o que a gente chama do predictor, né? Como é que está o predictor de vocês? Né? Os Estados Unidos tem uma cultura muito bacana, né, de eleições e campanhas para tudo, não só para governador, mas ali xerife do condado, tudo, ballots, né, várias discussões. Então tem uma galera muito bacana fazendo campanha e fazendo predição, né? Então nosso sonho grande hoje é ter um predictor interno, né, que dê o nosso mapa de votação antes da votação pôr em prática. Por quê? Porque você qualifica o seu trabalho de engajamento. Se no seu mapa de poder metade é apoiador seu, você sabe que vai votar a favor do seu projeto, você faz só um maintenance, só uma manutenção, né? Quem que você tem que ir atrás? Dos detratores, talvez você não vá conseguir mudar o voto deles, mas principalmente dos swing voters, daquela parcela de parlamentares, no caso de discussão de um projeto de lei específico, que ou não tem opinião formada, ou que você sabe pelos discursos, pelas votações anteriores, ou seja, por aquela massa de dados que você acumulou sobre aquele parlamentar, se é um cara que o engajamento vale a pena, porque você pode virar um voto ao seu favor. Então, fiz esse parênteses aqui para conectar tanto a discussão de regulação de trabalho para a plataforma, que é o nosso maior desafio, com data policy, com engajamento, engagement 3, 4.0, 5.0, 1000, não sei qual que é, beta, alfa, tudo, mas baseado em dados pesado, em volume e tratamento de dados pesados, né? Reforma tributária. Reforma tributária também nos afeta bastante. Inegavelmente, o setor de serviço vai ter um aumento de tributação gigantesco, já está precificado aqui, já está mapeado, já está calculado e já está planejado. Acho que o iFood nunca trabalhou contra isso, pelo contrário, temos até uma visão bem de país de que é importante haver essa equalização. Então, o que a gente entrou? Tem discussões as duas principais discussões, o split payment, né, que é eu como um marketplace, uma plataforma que gerencia 3, 4 pontas, eu preciso fazer muito bem a divisão do que é receita do iFood, do que é receita de terceiro, do que só passa por aqui e é repasse, toda essa temática de débito-crédito, imposto em cima do que é, de fato, receita própria. Então, essa discussão a gente tem trabalhado bastante. E a discussão de tributação do entregador, né? Criou-se a figura ali do nano empreendedor, tem emendas ali para incluir o entregador. Mas o mais interessante dessa história é oportunidade de aprendizado. Então, por exemplo, no meu time, a gente fala, né, de perfis, né? Então, tem de tudo, né? Advogado, cientista político, administrador de empresas, enfim, eu nunca olhei para currículo, eu olho mais para os social skills, né? E não tinha nenhum tributarista, né? Eu trabalhei com tributário um tempo atrás, então tenho uma boa noção da estrutura de tributário, mas tributário muda todo santo dia, né? Então a gente pegou um colega nosso aqui que trabalha com a gente, o Lucas, falou, cara, você quer cuidar disso? E o cara virou expert em tributário. Acho que daqui a pouco ele vai sair do iFood e vai virar tributarista. O cara entende tudo de tributário hoje, foi super bem avaliado na avaliação passada, que virou um tributarista. Porque uma oportunidade de discutir um tema que ele nunca tinha visto,
se encantou, e acho que tem que ser meio doido como eu e ele para gostar de tributário, né? Porque é uma matéria muito árdua, mas temos hoje um especialista de tributário dentro do time de políticas públicas da iFood, não está no jurídico nem no tributário da iFood. Então isso é muito legal, né? Mas é isso mesmo. Se você olhar a estrutura lá do MBA, essa foi a da FGV que eu criei lá em 2012, exatamente, tem disciplina de sistema tributário. E muitos alunos falam assim, professor, mas eu não mexo com isso, é chato, é complicado. Eu falei, pois é, mas em algum momento, se você não mexeu até agora, você vai mexer. E não deu outra. Agora, na reforma tributária, todo o pessoal de RIG tem que ter um mínimo, não precisa, de novo, igual o data aí, de dados, né? Data analyst. Você não precisa ser o expert do papa no assunto, mas você tem que entender até para você acompanhar as discussões. Rodrigo, sim? Só fazer uma complementação do outro ponto claro. bacana, desculpa aqui. Toda essa discussão que a gente está conversando hoje aqui, ela foi pensada, né, ali em 2019, quando eu cheguei. Obviamente não foi ideia minha, não foi eu que inventei. Tem coisa no mundo inteiro acontecendo. Eu acho que o que a gente faz bem aqui no iFood é procurar benchmarks fora e conversar com gente de todo mundo. Tem todas as oportunidades para ler, estudar, fazer um curso fora, ir lá conversar com as outras empresas, mas nós hoje estamos imersos, né, o iFood e outras empresas do setor de tecnologia, num negócio chamado... a nossa economia ela é tanto de escala, né, e ela gira tanto, que hoje a sociedade, o sistema capitalista e a sociedade hoje ela está estruturada por um negócio que ela não permite mais que as empresas deste porte sejam única e exclusivamente, totalmente compliant, né, cumpram todas as legislações, paguem todos os impostos, porque ela tem um impacto social tão grande que hoje a gente precisa de um negócio chamado Social License to Operate. Então eu vou te dar um dado. Dos 110 milhões de pedidos feitos no iFood por mês, só 40% a entrega é feita pelo entregador iFood, sabia? 60% desses pedidos, 65 milhões, quase 70 milhões, a entrega é feita diretamente pelo restaurante ou pelo mercado. O que isso quer dizer? Eu não sei quem é esse entregador. Eu não tenho um dado dele. Se acontece alguma coisa com ele, um acidente, eu não tenho como cobrir ele de seguro, porque eu não sei. E não dá para acompanhar também. Exato. E não dá para isso. O outro não está lá, não consegue acompanhar. Mas tem um dado muito importante. Ele está com a minha bag. Estando cadastrado ou não no iFood, ele está usando uma bag provavelmente com a marca iFood. Ou seja, a sociedade entende isso como uma responsabilidade do iFood. E no final das contas, sim. Ainda que eu não tenha uma responsabilidade jurídica e de operação ali, porque eu não tenho uma relação com esse cara, socialmente, imagem, reputação e politicamente eu sou responsável por isso, institucionalmente. Então, por isso que a gente criou toda essa área que é comunidade, relação institucional, comunicação para política, data policy, economia, engagement 4.5.0 baseado em dados, para poder fazer frente a este desafio de termos social license to operate. Pagamos todos os impostos, cumprimos todas as leis, mas a sociedade e o ecossistema nos vê também como uma empresa parceira. Marca mais amada não é à toa disso, é mais um resultado desse trabalho como todo. Fazemos um monte de coisa errada, temos defeito, precisamos melhorar um monte de coisa, mas acho que tenho convicção de falar, isso aqui a gente está fazendo minimamente bem feito. Né? Show, João. Olha, a gente está caminhando aqui para o nosso final e, assim, eu sei que, como toda empresa de tecnologia, atrai muito jovem. Somado a isso, a RIG também está atraindo muito jovem. Então, primeiro uma pergunta, há um mix na tua equipe, assim, ou é só pessoal mais jovem mesmo, ou tem um mix, assim, de experientes, sêniores e pessoal mais novo? E aí o sênior não quer dizer só a idade, né? É quanto a pessoa já com aquele pouco tempo já rodou, né? É a quilometragem, né? Como é que está isso? E que recomendações você daria para o pessoal jovem que está chegando nessa área? Fala, estou ouvindo isso aqui, gostei, vou me aventurar nessa área, sou jornalista, vou migrar para essa área, sou marqueteiro, vou migrar para essa área. Novo de idade ou novo na atividade de RIG, que recomendações você daria? Como é que é esse perfil no iFood e que recomendações para a gente fechar? Ótimo. Bom, é bem misturado em termos de formação, em termos de idade, em termos de experiência. Uma das coisas de ter trabalhado em 3 empresas que foram muito disruptivas, viraram um unicórnio e cresceram muito rápido, foi que eu tive a oportunidade de fazer muitas entrevistas. Eu, seguramente, desde que migrei para relações governamentais e empresas de tecnologia ali, 2015, 2016, posso dizer que eu já devo ter feito umas 400, 500 entrevistas. Então, assim, você fica safo, né? Você já pega no primeiro minuto se vai ou não vai. Coisas que eu aprendi. Cara, eu não olho o currículo.
E eu aprendi também com uma pessoa muito bacana que trabalhou comigo aqui, que é a Mariana Macário, a fazer processos seletivos com o mínimo de viés possível. Então, a gente tira nome, para não saber qual que é o viés de gênero, a gente tira a faculdade do currículo, não quer ver onde estudou, a gente pede uma carta de apresentação, e a gente passou a fazer seleção muito mais bem feita, porque a gente achou pessoas que não eram de faculdade de ponta, né, de minorias, e que provavelmente não entrariam aqui porque não estão numa universidade top 5 brasileira, mas que escreveram cartas de apresentação maravilhosas, que mostraram que tinham social skills, né, para a função. Então, já tive a oportunidade de ter aqui em outras empresas, gente trabalhando comigo que tinha formação em arquitetura, biologia. Cara, se a pessoa tem social skill para trabalhar com rig, é o que importa. Se ela é sociável, gosta de conversar com as pessoas, gosta de ler, gosta de interagir, é curioso, tem aquele olhar de historiador, de antropólogo, para entender por que você se relacionar com um parlamentar de Minas Gerais é completamente diferente de um parlamentar do Pernambuco. E aqui não tem nenhum tipo de generalização, não. É diferente, são culturas, microculturas diferentes, né? O profissional ele precisa ter isso, né? Então aqui eu tenho gente que é o primeiro emprego, gente que estava em outras empresas de tecnologia. Eu tenho aqui servidores públicos licenciados que tiraram LIP para vir para o setor privado e estão tendo uma experiência e decidindo se vai abrir mão do concurso, como já tive aqui, ó, abriu mão do concurso, tá, outros pensando ainda. Então, tenho gente que tem muito maior experiência no setor público comigo, mas nunca tinha trabalhado na empresa, estão fazendo toda uma jornada de adaptação de cultura e super bem, né? Recomendações que eu dou para a turma. Ler muito, né? Assim, como eu disse lá, comecei 2 faculdades, tinha que ler insanamente, vi que não dá, eu tranquei uma, mas terminei a outra depois. Então, se interessar, ler conteúdo de qualidade, brasileiro, estrangeiro, conversar com outras empresas, ter essa curiosidade, gostar de política, né? Tem que gostar, você não precisa ser político, concorrer um carro, como eu falei, nunca tive essa predição, mas tem que gostar de política, né? Então, outro dia eu estava aqui enchendo o saco do meu time e dos consultores nossos, que eu quero um mapa de poder da Paraíba, né? Se se configurar, né, o que tá aparecendo, que a gente vai ter um novo presidente da Câmara de lá, assim, você tem grandes nomes políticos, sempre teve, né, uma tradição política da Paraíba muito forte no Brasil. Hoje você tem grandes nomes ali. Eu falo, quero saber quem é quem está coligado com quem, quais são tudo, as dinastias, os arranjos, quem são os próximos candidatos a governador, senador, como que vai ser a chapa, para entender. Então você tem que gostar, você tem que olhar e falar assim, não tá nem decidido, tá meio que um fato consumado ali, mas eu quero saber de antes como é que vai ser esse rearranjo. Então acho que são essas as principais dicas aí, né? Muita leitura, relacionamento, social skill, interesse em política, e é isso. Dados, entender de dados. Se capacitar, isso mesmo. Eu diria aí, complementando o que você falou, atenção para os soft skills, que é super importante, né? Ligar os pontos e tal, e hard skills também, pega aquilo que você gosta de aprofundar tecnicamente, também mergulha para ser um bom nisso, em outros temas também, não apenas um, mas é uma combinação que a gente chama dos hybrid skills. João, Rodrigo, fantástico papo aqui. Desculpa, sim. Só para um último ponto, perdão mesmo. Sempre contrate gente melhor do que você. Assim. Você tem que olhar e falar assim, eu sou bom nisso, isso aqui eu não sou tão bom. No que eu não sou tão bom, tem que trazer uma pessoa melhor do que eu. No que eu acho que eu sou bom, tem que trazer uma pessoa também melhor do que eu, porque você tem que formar sucessor, você tem que ter uma equipe, você tem que ter substituto natural, não tenha medo disso. Como eu disse, tem a sorte no iFood a gente não ser avaliado pelo tamanho da empresa, pelo tamanho da equipe, tem o poder porque gerencio 50, tenho 10 hipóteses, não. Sou bem reconhecido porque tenho entregas e criei e incubei áreas que juntou com outros e viraram outras coisas gigantes. Então, processo seletivo, a barra tem que ser alta, tragam pessoas sempre melhor que você, porque você acaba aprendendo, né? Se desenvolvendo. Como eu disse, não sou, minha cabeça não funciona tanto de dados. Não sou um produtor de conhecimento acadêmico em quant. Fui atrás da pessoa que mais sabe isso. E estou ali aprendendo e consumindo melhor, né, os dados. E é isso mesmo. João, fantástico o nosso papo aqui. Sensacional. Leu toda a jornada sua, do iFood, essa estrutura bem diferente, eu diria, né? Bem interessante. O investimento que vocês fazem justifica esse retorno, né? Qualifica e traz todo esse lado também social. O License to Operate é cada vez mais importante, o escrutínio que uma empresa
hoje tem nos diferentes ecossistemas é altíssimo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Essa questão dos benchmarks que você colocou, a tecnologia está aí para a gente conseguir acessar e fazer essas referências aí mundo afora. Então, muito obrigado pelo teu papo, pelo teu tempo aqui e pela sua entrevista. Seja bem-vindo como patrocinador do Origem 2024 e seremos também, Deus quiser, em 2025, onde a gente vai ter mais interação ainda. A gente vai fazer um evento em Brasília, maior ainda do que a gente fez esse ano, em setembro, e novembro do ano que vem, seguimos juntos aí no Anuário Origem 2025. Grande abraço, obrigado, João. Márcio. Diga, João, suas Não, Rodrigo, basta te agradecer aí imensamente pela oportunidade. Vocês são dois feras, referências aí. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Desculpa aí a prolixidade, por cara de relações governamentais, né? E que vocês dão um microfone, aí já tinha avisado que eu ia monopolizar aqui. É isso que a gente quer, é isso aí. Muito bom, João. Mas foi muito bom. Obrigado mesmo pela oportunidade. Nossa missão aqui é fazer pergunta e ficar bem quieto aprendendo com vocês, porque é maravilhoso quando a gente tem essa oportunidade de conversar com alguém que é apaixonado pelo que faz, como você, e dá para ver o brilho no seu olho quando você fala das atividades, do desempenho, daquilo que você conquista com o iFood. Então, parabéns demais por isso, é muito legal a gente poder assistir. Tenho certeza que para nossa audiência também. Obrigado, um grande abraço, nos vemos muito em breve no Anuário Origem do ano que vem. Valeu, gente, obrigado, valeu. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, é claro. Lembre-se de deixar o seu like aqui neste vídeo, se você gostou desse papo. Compartilhe esse vídeo com alguém, ou este áudio, claro, se você estiver nos ouvindo aí nas mídias de áudio no Spotify, você também pode compartilhar isto com os seus colegas aí de trabalho, com as pessoas que podem se interessar por este assunto. Lembre-se também de avaliar o podcast do Origem Talks no Spotify, porque você nos ajuda a levar este conteúdo ainda mais longe. Para saber mais sobre o Anuário Origem, baixar os materiais, enfim, acessar os dados produzidos pelo Anuário, você pode acessar anuarioorigem.com.br. Obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!